Boa noite aos amigos, amigas e demais ouvintes do Centro Espírita Cearense. Que a paz e o amor de Jesus nos abençoe a todos. A nossa mensagem de hoje é em torno do futuro. Não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessita daqueles outros que te descubram um passado que já conheces pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas. Não colherás figos na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 5, ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afigurem reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que se lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocado o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções
assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, há tantas canseiras que se entreguem para conquistar um lugar, que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Olá, amigos. Vamos pensar um pouco sobre a leitura feita do ponto de vista no item 5 do capítulo 2, em que Kardec, nesse primeiro parágrafo, já faz uma reflexão acerca da ideia clara e precisa que a gente faz da vida futura, dizendo que ela nos dá uma fé inabalável, nos dá uma fé com consequências sobre a nossa própria moralização na Terra, porque a gente muda o ponto de vista, o foco. Ao invés de examinar a vida apenas pela vida terrestre, pela existência terrestre, nós nos colocamos com um pensamento na vida espiritual que é indefinida, porque a vida corporal é apenas uma passagem de curta estação, né, num país ingrato, como ele diz. As dificuldades, os desafios, as vicissitudes, as tribulações, as decepções são apenas incidentes desta passagem. E aí, com isso, a gente desenvolve a paciência e recebe também pacientemente essas fases, esses momentos que são também de curta duração. Comenta que a morte não é mais apavorante. É óbvio que todos lutam pela sobrevivência na Terra e é assim mesmo que tem que ser, mas que a morte do corpo físico é uma libertação para o espírito. Na busca dessa morada de felicidade e de paz, se soube aproveitar bem a vida terrestre, se soube utilizar o tempo que aqui viveu, trabalhando também as coisas do espírito, né? Desenvolvendo virtudes nobres, para que assim possa buscar esta morada da felicidade e de paz, que é a nossa vida mesmo eterna. Quando a vida aqui na Terra não tem esse entendimento, não tem esta ideia, o homem vai dirigir todos os seus pensamentos apenas pela vida terrestre. E aí um futuro é incerto e não vê nada mais precioso do que o que ele vê na Terra. O Kardec comenta que se ele estivesse numa montanha, ele veria que aquela cidade onde ele reside, ela não é tão grande como ele imagina quando está aqui na Terra. Quando ele está na montanha, ele vê que tudo parece pequeno. É assim que nós deveríamos ver a vida de um modo geral. Então, aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura, né? Tudo é mais simples, tudo é menos complicado, tudo é mais intenso do ponto de vista da força, da coragem, do ânimo, da fé, porque vê que aqui é apenas uma passagem, né? Que nós somos apenas formigas
sobre o torrão da terra. E que tanto os proletários quanto os potentados estão no mesmo caminho. Agora, alguns buscam de uma forma equivocada. E ele lamenta que esses homens que se dão a tanta inquietação para conquistar poder, dinheiro, um lugar que os eleve a alguma ascensão, né, que nos traga alguma ascensão, esses homens não são felizes e atribuem toda a importância aos bens terrestres. Então, a vida futura para eles é incerta e eles também vivem de modo incerto na Terra, porque não buscam esta esperança que a vida futura traz, mas não a esperança numa única existência. É isso. Finalizando o nosso Evangelho da noite de hoje, que traz luz para o nosso entendimento, clareia os nossos horizontes, pensemos em uníssono. Amado Jesus, finalizando o nosso momento de Evangelho da noite, nós te agradecemos todas as vezes que sentimos a clareza deste Evangelho em nossas vivências, nossas dores e nossas alegrias e as tuas bênçãos amorosas, nos acalmando as aflições todas as horas que ouvimos o Evangelho. Abençoa também, meu Senhor, as águas que banham a terra, de cujos mananciais nos alimentamos de vida, que elas nos tornem mais saudáveis espiritual e fisicamente. Que a tua luz ilumine todas elas, as que se encontram em nossas casas, as que se encontram aqui ao redor de nós, as que se encontram nos rios, mares, lagoas, açudes, barragens e cachoeiras. E que ao ingerirmos essa água abençoada por ti, tenhamos mais saúde física e espiritual. Que assim seja, Senhor.